e ao quarto episódio de Ponte Europa temos finalmente uma mulher, uma eurodeputada, é verdade, e não é uma eurodeputada qualquer. Venceu o prémio de Eurodeputada do Ano no MAP Awards, na categoria de saúde, em dezembro de 2020, ou seja, com apenas um ano de mandato no Parlamento Europeu. Foi rápido. Cresceu no Funchal e até aos 18 anos foi nadadora de competição, é médica, estudou em Portugal, na Suécia, em Estocolmo, e aos 32 anos chegou ao Parlamento Europeu. Sara Cerdas, muito bem-vinda. Olá, Diana. Tens 32 anos e já eurodeputada, são só mais 2 anos do que eu, nem sei se trato, já estou a tratar por tu, por causa da pouca diferença de idade. Sentiste a diferença no tratamento para agora seres eurodeputada? Senti uma grande diferença. Já tinha sentido isso quando fui médica e quando fui eleita deputada ainda mais. Mas uma curiosidade é que quando nós chegámos a Bruxelas e a Estrasburgo, os próprios funcionários do Parlamento, houve cerca de 100 deputados jovens eleitos em 2019. Os funcionários do Parlamento tinham dificuldade em identificar-nos e até barraram a entrada ao plenário a um deputado que ia de boné e t-shirt. Aspecto demasiado jovem para demasiado jovial para um deputado. Eu lembro que as primeiras semanas em Estrasburgo bloqueavam-me sempre a entrada ao bar dos deputados e tinha que sempre mostrar a identificação. Acho que ainda a semana passada fizeram-me isso, mas já é muito mais raro, portanto existe sempre mas esta... Mas que a partir do momento em que sabem que és eurodeputada, há mais formalidade? Há muito mais formalidade, muito mais títulos à frente e prefixos à frente do nome. Identificas-te com isso? Não, todo não. Prefiro tratamento mais pessoal, é como faço com a minha equipa, com quem eu trabalho e é como eu gosto também de trabalhar, porque penso que as formalidades criam barreiras quando estamos a tratar de assuntos tão importantes como o futuro da União Europeia. Tu tens 4 assistentes? 3? Bem, eu às vezes perco a conta, mas sim, cerca de 5 assistentes. Como é que é, aos 32 anos, ter 4 ou 5 assistentes? Eu já ficava contente se tivesse um. Não é muito diferente do que aquilo que eu já tive no passado. Eu estive envolvida no associativismo, no meu percurso académico. Eu cheguei a diretora de intercâmbios científicos na Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina. Na altura tinha 18 assistentes de 11 fusos horários diferentes. Portanto, ia do Canadá até a Coreia do Sul. Como é que os organizavas? Pois, aí é que é mais complicado. Com o Duda salvou vidas. Portanto, agora com 5 é muito mais fácil coordenar uma equipa e a verdade é que estas distinções que foram surgindo não são apenas para mim, são para toda a minha equipa, que eles é que fazem o trabalho também acontecer. Conta-nos lá como é que se faz para vencer o prémio Eurodeputada do Ano no MAP Awards, na categoria Saúde, logo no primeiro ano de mandato. Sim, foi uma grande surpresa, porque os outros dois, o top 3, os outros dois nomeados, ou runner-ups, eram deputados que já lá estavam há 4 mandatos, 5 mandatos. E eu era no primeiro mandato, primeiro ano, não estava toda à espera de ser vencedora. Quando saí a nomeação, que era a finalista, foi uma grande surpresa, fizemos uma grande festa no meu gabinete. Isso foi antes da pandemia. Sim, em dezembro de 2020, sim. Não, em 2019, a nomeação. 2019? A nomeação. A nomeação e a gala ia ser em 25 de março de 2020, mas aí a pandemia estragou-nos os planos e então os vencedores só saíram em dezembro de 2020, mas foi uma grande surpresa. Como é que aconteceu? Foi fruto do trabalho que temos feito no Parlamento Europeu para trazer mais saúde, mesmo antes da pandemia. Ou seja, qual é a importância que a saúde tem nas nossas vidas e não apenas a doença, que é o que mais se fala. Quando geralmente falamos em saúde, falamos em doença, mas aqui queremos mais saúde e mais bem-estar para as pessoas. Mas o que é que fizeste ao longo desse ano? Porque, como disseste ainda há pouco, no bar barravam-te, passaste a ser barrada a ser barrada, pronto, muitas reuniões com todos aqueles intervenientes da sociedade na área da saúde, e não apenas na área da saúde, nas outras áreas que eu trabalho, mas foi muitas reuniões, muito trabalho para trazer um pouco mais de saúde pública à política, mais evidência científica. Eu tenho uma assessor para as áreas técnicas, é médico já especialista em saúde pública, que é a minha área também, mas eu ainda estou a fazer a especialidade, está em pausa, e o que nós tentamos trazer é aquilo que nos ensinaram, não tanto
na faculdade, obviamente, de medicina, mas também em todo o percurso profissional, que é trabalhar com mais evidência. E penso que a distinção surgiu naturalmente, porque... Mas quem é que faz essa avaliação? Quem é que está a olhar para perceber quem é que está a ser mais bem-sucedido no trabalho que está a desempenhar? Eu penso que tem tudo a ver com indicadores e métricas, porque são muito as agências que estão a trabalhar na área, que veem os deputados o que é que dizem nas suas intervenções, se dizem pensamentos ou crenças, ou se dizem factos e ciência. O que eu tenho sempre trabalhado é para trazer mais evidência, mais factos científicos, e vi-se agora com a pandemia a importância disso na vida pública também. Eu hoje falava com um amigo que me dizia que frequentemente os eurodeputados mais bem-sucedidos, ou os nossos melhores eurodeputados, são os menos conhecidos por cá. Concordas? Talvez, sim. Mas é que eu tenho uma dicotomia especial. É como eu venho da Madeira, na Madeira também sou conhecida. A nível internacional sou conhecida, mas sinto que a nível de Portugal ainda não sou tão conhecida. Portanto, tem esse fator, como eu venho da Madeira, e tento sempre, obviamente, defender os interesses da região autónoma da Madeira e dos Açores também. Tem essa particularidade, porque, por exemplo, quando sai alguma notícia minha, enviamos e é passível de sair no internacional, no regional, no nacional é mais tímido. Mas eu penso que isso advém dos meios de comunicação não acharem tão sexy as notícias europeias, porque está muito longe, é algo que está muito longe e ao fim e ao cabo está nas nossas vidas. Já nos começamos a habituar que os nossos melhores vêm da Madeira, não é? Tu chegaste a viver em Lisboa, não é? És mestre em medicina pela Universidade de Lisboa. Sim. Viveste em Lisboa há quanto tempo? 10 anos, se não estou em erro, com algumas interrupções. Foi a experiência na capital? Foi boa, adorei estudar em Lisboa, abrir os horizontes. Tive a oportunidade também de estar no associativismo, de conhecer muitas pessoas, de ter uma postura ativa na sociedade, intervenções na sociedade, e penso que isso fez com que depois enverdasse pela especialidade mais política de todas, que é a saúde pública. Também és pós-graduada em Medicina do Viajante pela Universidade Nova de Lisboa. Porquê a Medicina do Viajante? Se quiseste viajar? Eu gosto muito de viajar e está-me no sangue, ao fim e ao cabo. Mas a medicina do viajante é uma valência que eu tinha onde eu estava a ser formada, o Centro Internacional de Vacinação, e precisava da pós-graduação para fazer consultas. Agora, com a pandemia, se eu vivesse disso, não estava muito bem colocada, mas é uma área muito interessante, as doenças transmissíveis, porque ainda temos um longo caminho a percorrer para tentar eliminar essas doenças. E também... Já foste a muitas consultas de viajante? Já fiz. Já foste enquanto pessoa que vai viajar? Não, só fui a uma antes de ser pós-graduada na área, por isso agora já não preciso. O que faz falta sempre é uma viajante, é uma mala. Nós temos aqui verdade. a tua mala com objetos teus pessoais. Posso abri-la? Dás-me a Podes. Para espreitar, claro, um estetoscópio, como uma boa médica. Costumas andar sempre com ele na mala? Por acaso não. Agora não tanto, costuma estar onde eu mais passo o tempo, porque é um objeto com significado especial, ao fim e ao cabo é a ferramenta de um médico, mas agora não o uso tanto. Já acudiste a alguém no Parlamento Europeu que se estivesse a sentir mal? Já uma pessoa caiu, mas nunca usei o estetoscópio no Parlamento. Espero não usar, quer dizer que alguém não está muito bem. Vou por aqui guardar na tua mala e espreitar o que é que temos mais aqui. Ora, vejo aqui qualquer coisa com o teu nome. O que é isto? Isto é o quê? É por teres sido atleta? Sim, competição? Isto é uma credencial do Festival Olímpico da Juventude Europeia, quando eu representei Portugal. Eu ia trazer a minha touca da seleção, mas estava cheio de bolor. não ia dar uma boa imagem. Isto é interessante, pois tem as bandeirinhas todas aqui, muitas da Europa, e foi a segunda vez que representei Portugal. E este aqui foi a minha mãe que pôs, eu não sabia que isto tinha os dois, que é
Assembleia Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Aqui já representei Portugal com outra valência, já como médica, e aqui foi a Assembleia onde elegemos o Dr. Tedros para secretário-geral da OMS, e que agora está tão famoso. Com isto como um amuleto? Estava guardado lá em casa, sim, para memórias. Estava guardado. Bom, isso foi a peste que me fez não trazer o outro objeto. Que isto é o brinquedo da Peggy. A Peggy é o meu gatinho, ela tem 5 meses, está numa destruidora de casas. E vai contigo em Bruxelas? Não, a minha mãe não me deixa levar ainda. Mas ela é adotada e era um pouco para trazer a história de como eu sempre tive animais resgatados. Ela é a primeira adotada que não foi resgatada. Então a importância também de termos uma sensibilidade para os nossos animais e adotar quando temos condições para tal. E pronto, ela fez com que eu não trouxesse um dos outros objetos. Qual é que era o outro objeto? Era um ímã, que eu viajo muito. Sim. E eu sempre que viajo trazemos uma lembrança, mas por vezes são muito grandes, então trago sempre um ímã. E era o ímã do primeiro país que eu visitei, que foi Costa Rica, aos 2 anos, porque o meu pai é de Costa Rica, portanto eu sou meia portuguesa. Mas não lembras dessa viagem, não lembras? Lembro-me. 2 anos, lembras-te? Lembro-me porque eu fiz uma coisa muito disparatada e marcou-me. Estávamos na praia de Manuel António, que é uma das mais famosas de Costa Rica, e eu não sei porque enterrei o meu fato de banho e depois, sim, depois cheguei à beira dos meus pais e nua e não sabia onde é que tinha enterrado o fato de banho. E eu lembro vivamente de pensar, ok, onde é que ele estará? Eu tinha 2 aninhos e meio, 3 anos. Não, claro que não. Ficou lá para alguém, Ficou mais lá. Tarde descobri. E o que é que eu vou descobrir mais aqui dentro? Isto, o que é que será isto? Uma bandeira da Madeira, que é a região que eu represento. Mostra o teu orgulho, não é? No Parlamento Europeu, represento obviamente todas e todos os portugueses, mas em especial também os madeirenses e porto-santenses. Porquê? Porque as regiões ultraperiféricas, e em Portugal temos 2, os Açores e a Madeira, têm um estatuto especial ao abrigo dos tratados de funcionamento da União Europeia, e é preciso sempre relembrar esse estatuto, o artigo 349, porque devido às nossas especificidades, afastamento da placa continental, orografia limitada também, temos que ter um certo tratamento, uma atenção específica. E é isso que eu queria mostrar com este objeto simbólico. Aqui dobrar para ver se fica bem estimadinha. E ainda tens mais qualquer coisa aqui dentro, certo? Ou não? Tens aqui um saco. O saco. O saco é um pouco simbolizar reutilizável e diz: somos Europa nas 24 línguas oficiais da União Europeia, e basicamente é também um material que eu dou quando tenho para os vencedores de um concurso que eu tenho com escolas do ensino secundário, que é o concurso Europecoving. Portanto, também um pouco a simbolizar o aproximar. Isso é o teu nome? Sara Cerdas, sim, tem que ter, por questões burocráticas, mas sim, a mais é a mensagem do Somos Europa e de aproximar a União Europeia aqui com o nosso dia-a-dia e aos nossos cidadãos. Muito bem, obrigada, Sara, por teres deixado de espreitar o que tinhas aqui na tua mala. Tu és vice-presidente da Comissão Especial de Combate ao Cancro, que é uma doença assustadora para todos. Que avanços é que temos nesta matéria? Temos avanços importantes e acima de tudo, não podes perguntar se já temos a cura para o cancro, porque é algo que eu tenho ouvido, tenho-me perguntado muito nos últimos meses, e a verdade é que o cancro é uma miríade de doenças. Sai uma notícia, não é dizer que já há cura para determinado cancro, porque são mais de 100 doenças diferentes. Aliás, nós temos uma equipa liderada pelo Bruno Silva Santos, no Instituto de Medicina Molecular, que tem bons prognósticos para o tratamento de uma das leucemias mais fortes. Ou seja, temos grandes avanços na área. O que é que nós temos mais? Temos que nos focar na prevenção, e penso que é algo que vai estar bem explanado neste Plano Europeu de Combate ao Cancro, e aliás foram coisas, premissas que nós tentamos inserir neste novo plano, que depois irá se verter-se em legislação. Estamos de momento a negociar o que é que vai ficar ou não. O que é que o Funchal tem de europeu, além de pertencer à União Europeia, claro?
tem tanto europeu. Grande parte do desenvolvimento do Funchal e da Madeira foi com os fundos europeus. Eu penso que a nossa entrada na União Europeia fez com que o desenvolvimento da região viesse a ser uma realidade. Ao contrário do que muitos governantes dizem, o dinheiro não sair dos bolsos deles ou das cabeças deles, 85%, a maior parte da nossa comparticipação é 85%, vem da União Europeia e basicamente melhorou muito a nossa qualidade de vida. Eu quando era miúda, com 2, 3, 4, 5 anos, para chegar ao Porto Moniz demorávamos meio-dia. E alguém da minha família ficava comigo em casa porque eu enjoava a andar de carro, então alguém ficava de castigo. Agora não, agora demoramos menos de 1 hora e não é excesso de velocidade. E isso tudo a melhoria da coesão, tudo isto melhorou muito a nossa qualidade de vida e o Funchal é um sítio fantástico para se crescer. Nós já sabemos que alcançaste várias medalhas com a natação e recordes regionais e nacionais, porque até aos 18 anos foste nadadora de competição no Clube Naval do Funchal, certo? Foi. O que é que trazes da natação? Espírito de competição, resistência à frustração? Resiliência, acima de tudo. Não é fácil para um adolescente ver-se privado de algumas coisas normais da idade e acordar às 5h30, 6, para depois ir para a piscina antes das aulas e depois das aulas voltar à piscina. E era uma disciplina rotina, também, então. Muita disciplina, muita resiliência. Nós não fazíamos o que os adolescentes da altura fazíamos, mas também tínhamos muito espírito de grupo, espírito de competição e penso que isso foram ferramentas que eu depois levei para a minha vida de estudantil e depois profissional. E guardaste muitas amizades? Sim, muitas boas amizades. Passamos por momentos muito difíceis juntos. Os treinos na natação são muito individuais, mas não é só contar azulejos, o espírito de equipa é muito importante. E hoje consegues praticar desporto no meio da tua azáfama em Bruxelas? Não tanto quanto desejaria. Depois a pandemia não veio facilitar, fechou tudo e torna tudo mais complicado. Mas sempre que posso, tento nadar ainda. É fundamental para a saúde mental, não é? Cada vez saúde mental e saúde física, sim, porque também é preciso cuidar do corpo e da mente. Mas sim, é algo muito importante e cada vez mais temos que falar sobre a importância da saúde mental. Aliás, penso que eu quando estava a vir aqui para as gravações estava a ver um estudo que falava sobre os impactos das alterações climáticas na saúde mental dos jovens e é incrível como cada vez mais está em voga e penso que é uma das grandes conquistas da pandemia, que foi algo desolador, mas penso que há muitas boas lições a retirar desta pandemia. Tu tens uma comunicação muito atual e jovem nas redes sociais, por exemplo, no Dia Mundial da Doença de Alzheimer, disponibilizaste um vídeo para consciencializar as pessoas sobre esta doença e com uns desenhos muito engraçados. Quem é que fez aqueles desenhos? É a tua equipa? Sim, não, a minha equipa não, foi uma parceria. Fizemos uma parceria com o Político, não sei se conheces, é uma das maiores organizações, jornalistas europeus, penso, e também americanos. E foi uma parceria muito agradável com eles, mas sim, é uma comunicação, tentamos chegar às pessoas. Sim. E pronto, obrigada pelo elogio, vou fazer chegar à minha assessora de comunicação e imagem, que penso que ela vai ficar muito feliz. Olha, agora vamos aqui acelerar o ritmo para uma rubrica de perguntas rápidas. Okay. Eu faço as perguntas, olhas para a câmara e respondes muito rapidamente. Okay. Estrasburgo ou Bruxelas? Estrasburgo. Toda a gente diz Estrasburgo, porquê? A comida é boa, a cidade é linda e um bom português gosta de boa comida. Preferias viver em Estrasburgo, então? Eu preferia que só ficássemos num sítio e preferia Estrasburgo com um bom aeroporto, porque agora chegar lá em 12 horas é muito estafante. Mas sim, eu prefiro Estrasburgo. E Bruxelas ou Funchal? Funchal. Sério? Tens muitas saudades quando estás em Bruxelas? Sim, especialmente da comida. Lá está, sou bom garfo. E Funchal ou Lisboa? Funchal. Funchal sempre? Sim. Política ou medicina? A medicina. Uma viagem de sonho? Olha, um ano a dar a volta ao mundo. Algum país preferencial? Tantos países, tantos. Gostava muito de voltar a Costa Rica de novo. Eu fui lá a festejar os meus 30 anos.
e a vez anterior que tinha ido era com 15 anos, portanto já não ia há algum tempo ver a minha família. Mas tenho que, obviamente, passar por Costa Rica, porque tenho lá a minha família e laços muito importantes para mim. E um país onde não querias mesmo nada ir? Coreia do Norte. Penso que é a resposta. Ou a Síria, por exemplo. Sim. Ao Afeganistão. Algumas palavras... o Afeganistão agora está péssimo, mas o Afeganistão era muito bonito. E via imagens de há 10, 20... Não, de há 20, 30 anos atrás que era muito bonito. Uma pena. Algumas palavras para quem não acredita em vacinas. A ciência não é uma crença. Vacinar rima com? Viver. Não rima. Mas a minha professora de português ensinou-me que as rimas não têm que rimar, ou a poesia não tem que rimar. Por isso, pronto, nunca foi o meu forte. Tu foste eleita para vários cargos de representação na área da saúde. Isto foi uma vocação que sentiste desde muito nova? Sim, eu sempre fui muito curiosa e o meu pai tinha livros de anatomia lá em casa e eu sempre os folheei e tinha muita curiosidade em saber como funcionava o corpo humano. Depois, aos 9 anos, tive a perda da minha avó, uma das pessoas mais próximas a mim, com cancro. E na altura, quando for médica, é aquele pensamento, vou salvar pessoas nesta situação. Agora sou médica, mas não na área clínica, mas salvo pessoas de outra forma, que é o que faz a saúde pública, é mais dirigida à população e não ao indivíduo. Já aqui percebemos que te divides em vários projetos, como por exemplo a iniciativa Roteiro Geração Madeira. O que é que nos podes dizer sobre esta iniciativa? Sim, isso é uma ideia que nos surgiu na campanha. E basicamente eu, quando fiz campanha, eu fui chamada da sociedade civil, não tinha filiação partidária. Agora já tens? PS? Sim, já tenho. Disse isso de forma triste, mas não é. Já tenho. Justamente da Madeira em ações do PS, com ações do PS. Sim. E o PS Madeira, quando me lançou este desafio, abracei-o. Foi a primeira vez que entrei no mundo da política ativa desta forma e logo para avançada às esferas, não é? Como se diz. E o que eu notei, eu tive 3 meses em campanha na rua todos os dias. O que eu notei, as pessoas não fazem ideia do que a União Europeia faz por elas. E na Madeira ainda mais crasso é porque nós somos o que somos devido à União Europeia. 85% do desenvolvimento da Madeira vem da União Europeia. E então foi uma iniciativa, o Roteiro Geração Madeira. Queríamos passar no primeiro ano, durante o ano, nos 11 concelhos da região e discutir temáticas europeias com temáticas locais com os locais. Só que com a pandemia tivemos que fazer algumas adaptações. A primeira vez fomos à Câmara de Lobos, que é uma vila pescatória, falamos com pescadores e armadores sobre a política de pescas da União Europeia. A segunda sessão foi na Ribeira Brava, que queriam ser o Brava Valley, um pouco como o Silicon Valley, e falamos de tecnologia. Uma das outras edições fomos a Santana falar com jovens sobre o Pacto Ecológico Europeu, quais eram as ideias que eles tinham e o que é que a União Europeia está a fazer para isso. E fomos assim, ainda nos faltam 3 concelhos, fomos também ao Porto Santo em dezembro. Foi muito impactante aterrar no Porto Santo, 19 graus, um sol, e tínhamos acabado de vir de Bruxelas com 4 graus. E nós a pensar como é que o Porto Santo está vazio, tem uma praia fantástica, uma ilha fantástica, está vazio com este tempo. E quando tínhamos todo o norte da Europa, pronto, com outras temperaturas. E falamos aí do turismo, da sazonalidade e do quanto isso afeta a vida dos porto-santenses, que grande parte deles só têm trabalho durante 6 meses ao ano, um pouco como também acontece no Algarve. E então discutir isto com as pessoas fez sempre com que eu voltasse a Bruxelas mais completa e também tomasse alguma ação, seja através de debates, seja através de intervenções, seja através de perguntas à Comissão e ao Conselho. Penso que tem sido um sucesso até agora e não tenho a próxima edição ainda planeada, mas estamos a planear esta semana. Tu dizias aí uma coisa muito interessante, que é as pessoas não têm ideia do que é que a União Europeia faz por elas. Achas que isso está relacionado com a taxa de abstenção altíssima nas eleições europeias? Está relacionada porque se nós soubéssemos o que é que
quanto um eurodeputado, o poder que damos a estas pessoas que representam 466 milhões de pessoas, penso que iriam mais pessoas às urnas, mas também é histórico, as eleições mais próximas são as mais participadas. E mesmo assim, a abstenção é alta? É alta, é alta. Nas europeias foi muito alta, mas aqui também tenho a fazer um apelo também à comunicação social, porque por vezes as notícias da Europa não passam ou não vendem, como não vendem, não fazem. Nós tivemos aliás, dou um exemplo, nós temos agora as eleições alemãs. De certa forma são importantes para o projeto europeu. Eu penso que tivemos mais cobertura nas eleições do Reino Unido e dos Estados Unidos do que estas eleições alemãs, que já são no próximo domingo. E que nos vão afetar, se calhar, mais, de forma indireta, obviamente, mas mais do que as outras a que se deu mais cobertura mediática. E isso é algo que ainda está enraizado um pouco no nosso dia-a-dia. Tu sempre votaste? Lembras-te da primeira vez que votaste? Lembro-me da primeira vez que votei, mas eu falhei algumas eleições. Quais eleições e porquê? Várias eleições, porque estava a estudar em Lisboa e a questão do voto, okay. A voto antecipado era muito difícil. Uma vez tinha que ir à Câmara Municipal de Lisboa, tinha um exame de oftalmologia daí a 2 dias e na altura pensamos, se calhar tenho que estudar oftalmo. E o que é que achas do voto eletrónico? Eu fui em missão de observação eleitoral ao Peru. E eles batem o voto eletrónico e é interessante, existe muito ceticismo com o voto eletrónico, vai haver mais aldrabice, mas como é que aquilo acontecia? O eleitor ia votar, fazia as suas opções, depois saía uma espécie de recibo, ele verificava que as opções eram iguais e o voto ficava descarregado e ele punha o seu voto, o recibo, numa urna. E depois eles iam certas mesas de voto para comparar, a ver se não houve nenhuma trafolhice. Por isso, eu sou favorável, dependendo das condições. Sim, mas sou achas favorável. Que é uma realidade a alcançar em poucos anos? O que eu vi no Peru resultava. E o sistema era muito transparente e não era passível de fraudes, por isso penso que se montarem um bom sistema podemos ir para essa via e tornar o voto mais rápido, porque, por exemplo, o voto antecipado, houve isso nas eleições passadas, muita fila de espera para o voto antecipado. Sim. E penso que isso é algo que nos demove também de participar. Aliás, demoveu-me quando na altura tinha que estudar para o tal exame. E entre estudar para um exame e ir para a fila... Olhamos agora para outra das tuas iniciativas, o concurso Europe Calling. Em que é que consiste este concurso, que é uma parceria entre o teu gabinete? É uma parceria do meu gabinete com a Secretaria Regional da Educação e com o Centro Europe Direct, na Madeira. E é um concurso que lanço às escolas todos os anos, as escolas para alunos do ensino secundário, em equipas de 8 alunos com 2 professores. As 2 equipas primeiras classificadas ganham um prémio, entre o qual uma visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas. E em que é que consiste? Todos os anos lançamos um tema e os alunos, as equipas participantes, têm que fazer um género de spot publicitário à volta do tema. Eu tive resultados muito interessantes na primeira e segunda edição e estamos agora na terceira. A primeira edição foi alterações climáticas, o combate ao plástico, porque ia entrar a norma sobre contra o uso único de plásticos e tudo mais. Como é que vês as máscaras todas que andamos a usar? Faz-te alguma aflição, imagino. Um bocado. É porque de repente regredimos quando a norma era para ser implementada. A segunda edição foi fake news, foi muito bom, foi muito difícil escolher um vencedor. Penso, os elementos do júri tinham escolhido, cada um tinha uma preferência e eram diferentes. E a terceira edição, temos a Conferência sobre o Futuro da Europa, o que é que os nossos jovens querem para o futuro desta construção europeia. E por falar em futuro da Europa, o que é que queres fazer até ao final do teu mandato? Quero fazer mais, sei que fazer mais é assim muito generalista. Quero fazer mais, não apenas na área da saúde, mas também na área do ambiente, na área dos transportes e do turismo, como tenho vindo a fazer, continuar a defender as regiões ultraperiféricas, que é importante. A defesa de Portugal, nós agora vamos entrar num momento
particular. Vamos ter o plano de recuperação e resiliência em cada um dos 27, o novo quadro financeiro, e penso que isso tudo vai trazer negociações importantes no Parlamento Europeu, entre a Comissão e o Conselho, e quero também estar no centro dessas negociações. Vou ser uma das relatoras de dos regulamentos do pacote Fit for 55, portanto vou estar nesse grande pacote que quer atingir os objetivos da Lei do Clima já delineados, e também estar no centro das decisões nas questões da área da saúde. Porquê? Porque nós não podemos deixar que a saúde regrida, porque há sempre aquele mito que a saúde é só dos países, mas não é. A proteção da saúde pública é partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, e é isso que precisamos que não seja esquecido, porque senão vem a próxima pandemia e chegamos à estaca zero. Portanto, o principal objetivo para a segunda metade do mandato é aprender com as lições desta pandemia, aprender com o que veio antes da pandemia, apesar de ter sido só 6, 8 meses de mandato, e tentar melhorar sempre até 2024. Desde que estás no Parlamento Europeu, tens conseguido ir muitas vezes à Madeira? Com que regularidade voltas? Agora, antes da pandemia, e tentava ir 1 ou 2 vezes por mês. Também não ia todos os fins de semana, apenas quando era necessário, por questões de trabalho. Porquê? Para reduzir um pouco a minha pegada ecológica. Sim. Com a pandemia estive na Madeira, quando fechou tudo. Eu e a minha equipa fizemos as malas e um dia depois já estávamos na Madeira. Foi lá que tive a oportunidade ativa, não é? de colaborar na pandemia, sim. E pronto, fazer o trabalho também de deputada, como estava na área da saúde, foi importante ter essa perspectiva. E agora tento voltar a 2 vezes por mês, não mais que isso. Sara Cerdas, obrigada. Para onde quer que vás, guarda bem Tiana. esta mala que tão amavelmente abriste para nós, e faz uma boa viagem de regresso. Obrigada, Tiana.